internalizar isso e passar pelas dificuldades aí, né? Que vão surgindo eu tô algumas passando, vezes. né? Tanto que eu já cheguei no 6º período, né? Eu Isso. estou quebrando essa barreira, né? Olha que bacana, né? Então, olha o lado positivo aí. Top demais. Vai dar certo. Já tá dando. Já tá dando. Verdade. Se você quiser já apresentar, como que fala? Exibir aí pra gente, ô Anderson? A gente já começa e é isso aí. Falta um minuto aí, já tô exibindo aqui. Peraí, rapidinho, Wycliffe. Eu antes também posso te enviar o meu para você passar para nós? Pode. Tá bom. Então, gente, eu não vou abrir a câmera, não. Os protagonistas são vocês. Vai ter que abrir a câmera? Era bom, né? Deus, Jesus toma conta. É uma apresentação de trabalho. Quando você vai apresentar um TCC, algo que você não está lá e tem que estar presente. Vou ter que me preparar, tá bom. Ó, o grupo do Wycliffe já está completo aí. Deixa eu só compartilhar aqui, ele já vai começar. Deixa eu ver aqui. Aí! Gente, quem for mandar, Amanda, se mandar, e avisa aí, se mandar, manda em PDF, porque o PowerPoint ele pesa, né? Ele é mais pesado, tá? A não ser que tenha algum efeito, mas corre o risco de não passar. Eu vou transformar o meu aqui em PDF, então. Não, top, legal, bacana. Tá. Foi mal, Anderson, eu não sabia disso não, por isso que eu enviei. Não tem problema, porque já facilita, porque aí eu não vou ter esse tempo, né, para transformar em PDF, já agiliza. Tá ótimo, viu? Fica tranquilo. Com vocês. Lembrando aí o tempo, tá? De apresentação. Vamos embora. Então, galera, primeiramente, boa noite a todos, né? Não vou ligar minha câmera, porque como tá a apresentação aí, então não vai fazer muita diferença. Graças a Deus, Anderson. No meu TCC vai ser lá na faculdade. Esse trem de apresentação online já vai ter passado. Eu só tô avaliando, tá bom. Vamos embora. Nós ficamos lá com o primeiro grupo, né? Sim. Eu, Pamela e Rayane. Show. E nós vamos falar sobre o Kanban. Caso eu fale errado, me perdoe, porque meu inglês tá meio desafinado. Então me perdoem. Kanban, o Just in Time. Show. This Just in Sequence. Takt Time, Quick Response e Eficiente Consumer Response. Um trem assim. Isso. Que isso, hein? Tá? Poligota. QR Code. Quick Response. Na verdade, Just in Sequence. É a mesma coisa do Just in Time, tá? Bacana demais. Manda ver. Foi quase isso que eu falei. Isso aí. Como eu conversei com as meninas do grupo, no slide eu coloquei só o conceito e a tradução para a gente não ficar preso somente no slide, entendeu? Para a gente conseguir falar da nossa boca mesmo do jeito que a gente acha que é. É o ideal. Então a gente vai tentar passar o que significa, o que é cada um aí para vocês, tá? Pode passar aí para a gente, o professor Rai vai começar. Obrigado. Eu vou ter que... Aí, pronto. Passou já. Então, primeiramente, boa noite.
Boa Se eu noite. me enrolar um pouco, tenho problemas com a apresentação, mas a gente passa por cima. Isso mesmo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o Kanban, né? Eu acho que é assim o nome, se eu estiver errado, você pode me corrigir. É isso mesmo. E como o Wycliffe já falou, ele colocou um pouquinho do conceito, mas resumidamente, ele se trata de um registro visual feito com o post-it, né? E aí a gente vai ver que tem 2 tipos de Kanban, que é o de produção e o de movimentação. Uhum. Peraí que meu fone só está funcionando lá. E aí o de produção, basicamente ele é um mural que fica à disposição de todos os responsáveis por executar as tarefas. E aí através desse mural eles conseguem ir se guiando para ver em qual fase que eles estão da produção. E aí a gente também vai ter 3 fases dentro dessa etapa de produção, que é to do, que é as tarefas a serem feitas, o doing, que é sendo executadas, e o done, que é feito ou realizadas. E também a gente tem de movimentação, que é para se comunicar com os setores que estão responsáveis sobre o momento de iniciar as tarefas, ou até mesmo para aguardar as próximas fases das produções. E aí a gente também vai falar sobre just in time nessa primeira parte, que também está aí o conceito, né? A gente não ficou muito preso a ler somente o slide, mas ele é conhecido por trazer essa ideia de destinar a matéria-prima na quantidade e no tempo necessário, de forma mais rápida, como o Will colocou a tradução no slide, just in time significa na hora certa ou também na hora exata, né? E a vantagem de utilizar está nessa agilidade e na redução de custos que ocorre em toda a cadeia produtiva. E é só isso que eu tenho para falar. Tá. O que acontece aí dentro do Kanban, né? Que é legal vocês trazerem. Ele, sem dúvida nenhuma, ele é alinhado com a produção, mas ele é alinhado com o seu estoque, né? E aí são os cartões visuais aí, né? Então, normalmente são cartões verde, amarelo e vermelho, né? São cartões que vão colocando na produção e a produção e o estoque vai sinalizando lá, né? Eles vão entendendo que, opa, né? Tá verde, pode produzir, tá beleza, né? Amarelo ou estoque, fica atento aí, porque tá acabando aqui, né? Um insumo, a matéria-prima para essa produção. Vermelho, tá crítico demais e o estoque não foi reposto ou algo nesse sentido. Então, por quê? Se a sua produção para, o que acontece? Eu não vendo, eu não tenho produto para vender, né? Não tem produto para vender, dinheiro perdido, porque tem mão de obra parada, não é isso? Máquina que não está sendo utilizada na sua produção, na sua totalidade ou na sua capacidade produtiva, né? Nessa relação toda. E o estoque, né? Nesse sentido, trava tudo. Vai travar, porque não vai ter o insumo. Então, isso é muito mais para sinalizar lá o seu estoque, que ele precisa estar atento a essas movimentações, tá? Por exemplo, um exemplo que nós temos aí, se a gente verificar hoje os cartões utilizados, vocês colocaram o exemplo do post-it, mas nós temos o Trello, né? O Trello, um sistema que trabalha com isso, né? O que é para fazer, o que eu já fiz, aonde que eu estou, o que falta para ser feito. Então, eu poderia usar o Kanban nesse processo também. Bacana. Pode continuar, gente. Ô Anderson, aí o Kanban e o Just in Time já foram. Sim. Eu não sei se na hora que o senhor postou lá o trabalho, tava na sequência, tava? Os Não, 6 tópicos? Não tava, né? não, fica Pois a critério de vocês, do grupo, tá? Pode passar aí pra gente. Tá? E aí, lembrando, por isso que vai ser eficiente o just in time. Então, quando eu trabalho essas questões, né? Então, o meu just in time vai trabalhar alinhado com isso. E aí eu pergunto para vocês, tá? Just in time é uma ferramenta ou uma metodologia, uma filosofia? É uma metodologia.
Tá? Ele não é uma ferramenta. Ele está ligado a um método que eu tenho que utilizar, ou seja, mas ele está muito mais ligado a uma filosofia cultural da empresa. Ele é mais um conceito, né? Isso. Ou seja, para que possa acontecer o Kanban ou qualquer ação na empresa em tempo just in time, eu tenho que mudar a cultura da minha empresa, senão não vai funcionar. E vocês já viram cultura organizacional, já trabalharam sobre isso. Beleza? Aí, no caso, de acordo com o slide lá, por causa da sequência do trabalho que o senhor postou lá para a gente, agora era o GIS Just in Sequence, que é a Pamela quem vai apresentar esse tópico para a gente. Tá. Só que tomando aqui à frente dela, eu quero falar sobre o Tact Time um pouco, tá, Pamela? Você me perdoa, porque eu acho que tem muito mais a ver com o Kanban e o Just in Time. Caso eu esteja errado, o senhor me corrija, por favor. Nós vamos falar sobre isso. Porque tanto os dois tópicos que a Ray apresentou para a gente, falou muito sobre produzir a quantidade certa, a demanda certa, sobre o meu estoque, né? E o Talk Time vai falar sobre a mesma coisa. É o tempo que uma peça ou produto deve ser produzido baseando-se no ritmo de vendas e na demanda do mercado. Ou seja, está muito ligado ali nos dois primeiros tópicos. Nós podemos usar aqui como exemplo, neste tópico, por exemplo, a venda de console da última geração. Eu lembro que quando lançaram tanto o PlayStation 5 quanto o Xbox da nova geração, tipo, acabou num piscar de olho, sabe? Uhum. Você procurava tanto em loja física, não só no Brasil, tá? Fora do Brasil também, nos Estados Unidos também. Não sei se é porque a gente estava no momento de quarentena, o pessoal muito em casa, muito à toa, entre aspas, sem nada para fazer. Então, procurava na loja física, não encontrava. Procurava na loja online, não encontrava. Então, acabou que teve uma colisão aí. Eu produzi bastante, mas eu não fiz uma pesquisa, eu não produzi de acordo com o que a minha demanda, de acordo com o que a minha demanda pedia. Ou seja, até hoje, em algumas lojas, você procurar, você não encontra. No site da Americanas, por exemplo, se você jogar lá PS5, você não encontra o console, você encontra manete, você encontra cabo, você encontra algumas partes dele, digamos assim, mas você não encontra o console em si. Então, por isso que nós devemos ter esse cuidado de fazer uma pesquisa anterior, de ver sobre o nosso público-alvo, de ver como eles estão interessados para não perdermos dinheiro, né? Porque isso, querendo ou não, foi uma perca de dinheiro. Nós perdemos dinheiro com isso. Imagina o tanto de console que eles deixaram de vender. Não só a Sony, mas também a Microsoft. Então, através disso, através desses tópicos que nós aprendemos, que nós vemos a importância de como é olhar o nosso estoque, ver o nosso público-alvo, como eles estão interessados, se eles estão interessados, entendeu? Beleza. Agora a Pamela vai falar sobre o tópico anterior. E aí, hora pode ir lá, Pamela. Vamos lá. Anderson, eu vou falar um pouquinho sobre o Just in Sequence. Sim. O Just in Sequence, ele é, na verdade, como se fosse uma versão um pouquinho assim, mais elevada, mais radical do Just in Time. Enquanto o Just in Time visa oferecer para o consumidor os produtos, mantendo a montagem e a produção em uma quantidade certa, uma quantidade ideal, o Just in Sequence faz isso, mas ainda assim tenta diminuir a questão do estoque. Ou seja, ele tenta trazer o fabricante, né, da matéria-prima para o mais perto possível nas mediações do fornecedor. Um exemplo que a gente pode dar nisso daí é a questão da montagem. Para não ter estoque, as fábricas de automóveis, né, as fábricas de montagem, por exemplo, elas introduzem as peças na sequência. E elas não ficam lá com as peças lá, por exemplo, tem uma porta de um carro, eu vou deixar a porta aqui para quando eu precisar fazer um gol, eu tenho a porta do gol. Não, eles têm o fabricante próximo da fábrica, da linha de montagem, e quando é necessário montar esse carro,
eles pedem a peça e a peça chega para eles poderem fazer essa montagem na sequência correta. O Just in Sequence é basicamente uma versão melhorada do Just in Time, para reduzir também os gastos com estoque. Legal. Só dando uma complementada no que a Pamela falou, é o perfeito, é um exemplo perfeito, né? O que o senhor mesmo gosta de usar muito com a gente, como você usou na aula da semana passada, né? Que é o da fábrica. Como você deu o exemplo lá para a Amanda, eu lembro direitinho. Quando você vai comprar um carro zero, você não sai... Claro que em ocasiões, existem ocasiões e ocasiões, né? Mas geralmente você não sai com o seu carro zero na hora, porque você vai precisar mandar fazer o carro. É nisso que trabalha, né? É a redução do estoque. Exatamente. Então, o que acontece nessa questão aí, tá? Para que eu tenha o Just in Sequence, você já tem que ter uma mentalidade just in time. E é isso mesmo que você colocou, Pamela, né? Se a gente pensando, né, ele é muito utilizado em automóveis, de loja de móveis, né, que vão fabricar, né, a fábrica de móveis. Então, muito utilizado nesse sentido, que você já coloca o produto numa sequência, ou seja, o seu fornecedor, ele irá te entregar as peças na sequência que vai acontecer a montagem. Se lá do seu fornecedor, então vamos imaginar, eu vou colocar o farol do carro, e nesse farol vai vir o quê? O vidro, vai vir a parte, uma outra parte que vai juntar com o vidro, e uma outra parte que vai ficar no meio desses dois. Beleza, tá? Aí para você montar o seu farol. E aí o que vai acontecer nessa questão, né? Nesse sentido. Eu estou aqui mexendo com as mãos, minha câmera não está ligada, porque vocês são protagonistas hoje. E aí o que acontece, né? Isso vem desmontado numa sequência para quando chegar na linha montagem, eles vão conseguir montar, e aí eu vou trabalhar o takt time. Ou seja, o tempo que aquela peça vai ser produzida, eu vou ganhar tempo naquilo, alinhando com o quê? Com as minhas vendas, ou seja, com a minha demanda. Né? Então, eu fui lá e comprei um carro, eles deixam juntar esse montante de pedido, manda para a empresa vai trabalhar o quê? Esse tempo da produção, baseado nesse ritmo de vendas. Se eu estou vendendo muito, meu tax time vai ter que ser um pouco mais rápido. Né? Se eu não estou vendendo pouco, eu vou ter um tax time mais lento, e isso não é interessante. Né? Lembrando da capacidade produtiva da instalação e da máquina. Então, seria essa relação. Isso ficou claro para vocês? Vocês entenderam? Sim, claro isso. Sim. Perfeito. Ok. Pode passar? Pode, por favor. Agora eu vou explicar sobre esse Quick Response. Como que fala, Anderson? É isso mesmo? É isso mesmo, Quick Response. Não sei se você percebeu aí, mas a Pamela aí tem um inglês mais afiado que a gente. Ela é fera. Na verdade, eu não tô querendo aparecer aqui com o meu inglês, sabe? Então, por isso que eu tô dando essa engalobada aí. Tá certo. Porque ele é mais humilde. É, isso aí. Brincadeiras à parte. Mas eu queria perguntar a Amanda. A Amanda tá aí? Tinha que ser a Amanda, né? Vai lá, Amanda. Cadê você? Você já mandou o arquivo Estou, gente. PDF? Estou aqui, é porque até o microfone desativar. Aí, a Amanda é maravilhosa demais. Amanda. Ai, que falso. O que você quer, Wycliffe? Você tem ideia, pelo menos noção do que seja esse Quick Response aí? Lembrando que a tradução tá embaixo. Você pelo menos imagina o que seja? Uma resposta eficiente do consumidor? QR Code? Não. Pois é. O Anderson já meio que deu soprou aí, né, para Amanda. Mas tudo bem. Agora é um fato meu, tá, Wycliffe? Quando eu fui pesquisar sobre, eu nem imaginava, Anderson, não fazia a mínima ideia e nunca, na verdade, nunca tinha parado para pensar, sabe? Para mim, o nome realmente era QR Code. Não cheguei a imaginar que seria as siglas. Então, eu nem coloquei o conceito aí realmente para fazer essa pergunta para a sala, para que eu usei a Amanda aqui, porque a Amanda é
É minha É a brother líder. de coração. É a a líder Tu é da muito turma, né? abusado, né? Só por isso antes eu me dá zero porque eu não soube responder. Não, mas se me perguntasse, igual eu tô falando com o Anderson, se me perguntasse antes Anderson, Uhum. de fazer essa pesquisa, eu também não saberia responder. Porque realmente é QR Code e é QR Code, entendeu? Então, então o Kik Response, na verdade, é o QR Code. E Sim, que é a resposta rápida. Hoje, para dar um exemplo bem claro disso aí, utilizamos demais, né? nós utilizamos demais. Eu acho que a própria pandemia ajudou a isso, né, Anderson? Não Uhum. somente a isso, mas, por exemplo, quando nós vamos em um restaurante, eu não sou muito. Não frequento muitos restaurantes, mas minha namorada gosta muito de ir no Madeiro, por exemplo. Uhum. O Madeiro não tem mais Cardápio. cardápio, Nenhum, os entendeu? restaurantes acabaram com isso, né? Que Pois rico, é. hein, A Will? maioria. Ah, eu fico constrangido. A maioria dos restaurantes hoje em dia não Você não viu ele tem falando, mais. não, Amanda? Você não viu ele falando, não? Ele não gosta de quem vai é a namorada. A namorada que vai no Ah, lado. entendi. Não, Entendeu? Mas ele não não. faz isso, não, né? Eu vou acompanhando, né? Imagina! Já que ela vai, vamos atrás. Então acaba que o QR Code, vou usar o apelido deles, digamos assim, é a resposta rápida. Literalmente, você aponta sua câmera ali para aquele código de barras quadrado e instantaneamente abre ali o seu cardápio, por exemplo. E não só para o cardápio. Quando, por exemplo, o canal Combate, que passa o UFC, que passa essas lutas todas, tá lá apresentando o UFC, aí vai fazer a propaganda, você que não é assinante ainda, porque as duas primeiras lutas do UFC é transmitida no Facebook, por exemplo. Uhum. É tipo um tira-gosto, assim, sabe? Então, na hora que tá apresentando as duas primeiras lutas ali, aí fala, você que não é assinante, aponte sua câmera para o QR Code aqui embaixo e assine o nosso canal. Ou Uhum. seja, uma coisa que eu não me vem agora na cabeça o tempo que tem o QR Code, mas antigamente uma coisa que a gente precisava ligar o computador, entrar no site, ler toda uma instrução, hoje isso não existe mais. Você pega o celular que você está grudado ali 24 horas, aponta a sua câmera e 2 segundos cai na página que você quer, entendeu? Então acaba que o QR Code é a facilidade de acessar o que você deseja, Tá. Ele também, entendeu? ele também tem uma outra. Ele ajuda No no caso, inventário. porque seria de uma forma mais rápida? Ué. Como? Sim, Quando você porque vai usar o WhatsApp, um exemplo prático aí. Quando você vai usar na web seu WhatsApp, você faz o quê? Eu acesso na internet, coloco no Google WhatsApp você Web. Você aponta pelo aponta o QR quê? Code, né? Você tem que. É, o QR... Isso, eu Entendeu? entendi agora, isso. Beleza? Entendi. Outra Aham. questão é o inventário. Você gastava dias e horas para fazer um inventário, com QR Code, ele te dá lá a quantidade de coisas numa sala, quantidade de coisas no estoque. Então, isso já facilita um pouco, né, a você trabalhar, né, o inventário, uma otimização do seu tempo nesse sentido. Tá? Isso. Entendi. E o exemplo do WhatsApp que você deu aí, é claro que se não existisse o QR Code, existiria os inventores aí, inventariam outras formas de acessar. Mas hoje eu não veria uma forma tão prática e tão confiável de acessar o WhatsApp Web quanto é com o QR Code. É uma confiança grande Que, mesmo. sim, tanto que você percebe que se você abrir lá a página do WhatsApp Web, se você ficar 10 segundos sem apontar a câmera, você vê que ele muda. Você vê ele mudando Vai ali na mudando sua os frente. códigos. É, Vai mudando. exatamente. Entendeu? Então acaba que, além de ser uma facilidade, é uma segurança que não tem erro. Não tem erro. É literalmente, Anderson, um código de barras, né? Quando você Isso. vai passar no supermercado lá um produto na maquininha lá para pagar, você não vai passar um iogurte, você não vai passar lá o iogurte
e não vai pagar sei lá, um suco. Não, porque o código de barra que está ali é do iogurte, não tem erro. É isso e é isso. O QR Code é a mesma coisa. Você não tem como você apontar ali para o canal Combate e cair no canal de, sei lá, de filme, entendeu? Uhum. Não tem. É exatidão, é segurança. Perfeito. Então, esse aí que é a questão do Kik Response. A Pamela Bacana. vai explicar o último tópico para a gente também. Então vamos lá, Pamela. Pamela? Não estou te ouvindo. Se você está falando, Eu acho que deu um será que ela banho no saiu? microfone dela. Não, ela O aí, microfone voltou. travou. Ah, beleza, tranquilo. Vamos lá. Anderson, eu vou falar sobre o Efficient Consumer Response, que a sigla é ECR. O que é o ECR? Ele, na verdade, é uma nova estratégia que está mais ligada à questão das ofertas, né? Da oferta dos produtos para os clientes. Ou seja, para facilitar essa estratégia, para facilitar a questão do contato com os clientes, né? Para ver o que eles preferem, como é que deve ser feito, essa estratégia ela envolve tanto os fabricantes, né, quanto os fornecedores. Ela é mais utilizada no ramo alimentício. Questão de supermercado, questão de comida, ela é mais utilizada nesse segmento. A ideia por trás do ECR é que haja uma troca de informações entre o fabricante e os fornecedores para ajudar a diminuir o valor final e repassar isso para o consumidor. Uma coisa que eu achei muito interessante enquanto eu estava fazendo a pesquisa é que essa estratégia ela pode chegar a reduzir até 10% do valor para o consumidor final. Na minha concepção, além da questão do atendimento, é uma das coisas que mais pesa quando a gente está escolhendo algum tipo de produto ou serviço, que é a questão do valor. Sim. Então, acho assim, eu particularmente achei muito interessante a questão do ECR. E isso é, Pamela, que é legal a gente entender. Então, quando o fabricante ele conversa, né, com quem vai vender, né, vamos pegar aí, né, você pega um produto aí, né, o Xiaomi, por exemplo, vamos sair da Apple aí, né, vamos pegar um Xiaomi, né, aí o fabricante lá, chinês, coreano, conversa lá, né, com ponto frio, e ele vai comprar uma quantidade maior, eu consigo reduzir essas questões de preço e repassar isso para o consumidor, o que vai acontecer? Eu vou ter uma demanda, né, maior, vou ter uma procura maior, porque o preço está ligado nesse sentido aí. Exatamente. Até porque essa questão mesmo da Xiaomi com a Apple, eles fizeram todo um estudo por trás. Porque na questão do SR, por exemplo, o principal objetivo é oferecer para os clientes o que eles estão precisando, o que eles querem, o que eles estão esperando dentro de uma coisa. Isso é algo que a Xiaomi fez através de estudos, especialmente da Apple, que é a maior concorrente. Eles olham o que os clientes esperam, os telefones da Apple, uma coisa que, assim, eu lembro que quando lançou foi a maior briga, era a questão da bateria, porque a Xiaomi, eles tinham uma câmera boa, um processador bom, uma coisa assim, que batia frente a frente com os iPhones, só que eles tinham uma bateria com uma duração maior. Isso é uma coisa que os clientes da Apple, por exemplo, esperavam e eles foram capazes de entregar. E aí isso bate outro ponto do CR, que é a questão da espera, do momento certo e da forma que deve ser entregue. Por exemplo, quando você está querendo trocar de celular, você vai fazendo as suas pesquisas, as suas buscas. Você já deve ter percebido também, quando a gente costuma procurar um produto na internet, a gente vê que tem um anúncio, sempre alguma coisa. Isso. E o que a Xiaomi fez? Ela estava vendo os produtos, as datas de lançamento dos produtos da Apple, e ela lançava os produtos dela, assim, em datas próximas ou similares, que era um momento que as pessoas assim, já estavam em êxtase, né, esperando o próximo celular, o próximo produto. E eles faziam essa entrega de uma maneira mais barata do que um iPhone, que é a forma que, assim, os clientes preferem, né? A questão do bolso, eu acho que pesa bastante junto com a qualidade.
Então, Perfeito. eu acho que esse exemplo assim, seria o ideal para o ECR, que é entregar o que o cliente espera, no momento que eles estão desejando e da forma que eles preferem. Viu, Amanda? O meu não é Apple, não. O meu é Xiaomi. Ainda não E tenho o- a Apple, não. O meu é um pouco X3 Pro, mas Ô, ainda um dia eu vou Anderson, seu chegar na... deadline, o meu 13 chega amanhã, viu? Aí, ó, que Uau, top. só no A Amanda é sonho. desumilde demais, credo. Tá? Gente, Mas que é celular brincadeira, Amanda. top, né? Agora, o que Brincadeira, que Amanda. acontece nessa Mas, ô questão? Anderson, antes de você Só... falar pra gente, só deixa eu. Não é Sim. nem um complemento, é mais um comentário aí do tópico da Pamela. Lembrando que essa estratégia não funciona necessariamente só para fabricante e fornecedor. A gente mesmo, consumidor final, quando vai comprar, sei lá, por exemplo, uma calça, você pede um desconto ali, o vendedor não te dá, mas ele fala, às vezes, mas se você levar 4, se você levar 5, eu consigo fazer alguma coisa por você. Então acaba que esse. Mas ali, Que, querendo... Não, mas ali já está repassado. O vendedor, ele não vai poder dar desconto, ele vai ter um limite de desconto, e o gerente dele vai ter um limite de desconto. Né? Por mais que você converse com o vendedor, querendo ou não, essas informações com o seu fabricante, seu fornecedor já foram definidas. Se a loja ela der mais desconto sobre essas questões, ela não vai ter lucro, ela vai perder parte dessa questão aí, né? Então tem produtos que não tem jeito, cara. Você pode pedir, não tem, você vai sair da loja sem o produto, né? Você vai procurar em outro local. Então, já a negociação com o cliente e lá já está pré-definido, porque eu já tive um contato com o fabricante, né? Eu que sou o representante, estou vendendo, e ali eu já tenho uma margem para trabalhar de desconto. Tá? Já está lá no mercado. Ninguém dá descontos fora dessa margem. Então, é interessante sempre nós pedirmos desconto, porque tem uma margem de desconto ali que eles podem trabalhar. Você entendeu, Will? não, fechou. Então é isso aí. Esse é nosso Beleza? trabalho. Tá. Ficamos aí 29 minutos de apresentação, né, Anderson? Eu retiro lá o que eu disse que apresentaria em 10. Não Uhum. apresentaríamos jamais, retiro. Isso. Você falou E, em 2 minutos. e só para reafirmar, a gente Eu quase vou, extrapola o limite de tempo aí, porque a Amanda atrapalhou a gente, tá? Então, Tá. de resto, Mas eu Você queria dar tá uma muito sugestão para abusado, viu? vocês, principalmente vocês que vão fazer um TCC ou algo nesse sentido. A pegada aqui de ter pouco conteúdo, eu diminuiria, por exemplo, no Kanban, né? Eu colocaria uma imagem e um texto, tá? Nós somos visuais nessa questão toda, então eu acho que seria interessante trabalhar melhor a questão do. Aqui tá legal, eu posso ver, dependendo do que você vai apresentar lá, talvez a iluminação, talvez o fundo, a cor, tá? O slide, as cores, não seria interessante. Uma outra questão aqui que é importante ser analisado coloque em texto justificado, padrão, norma BNT, tá? E aí, né, texto grande, a pessoa tem a tendência a ler. Se você colocou, por mais que você, eu só vou falar. Se você colocou, quem está aqui não vai focar tão bem na sua explicação, porque ele vai estar lendo o que está escrito aqui. E provavelmente vai ficar, mas não está coerente o que ele está falando aqui e tal, ele soltou alguma coisa aqui. Então, a minha sugestão é essa: trabalhe sempre com uma imagem, 2 tópicos, né? E aí desenvolva da maneira que vocês desenvolveram aqui, que ficou muito legal, muito bacana, tá? Então, assim, o desenvolvimento do trabalho de vocês foi legal. A visualização precisa de alguns detalhes nesse sentido, tá? E sempre aqui no final do trabalho, né? Vocês vão colocar um obrigado, as referências e agradece, tá? A apresentação bacana, colocaram aqui o nome, né? Então, Pamela, Rayane, aí, olha, tomem cuidado com isso, com a apresentação, eu coloquei em formato de apresentação. Aqui não está aparecendo o nome do Wycliffe. Então, isso tudo tem que ser olhado aí, tá? Então, coloca o nome da instituição de vocês, né, nas apresentações, o nome do docente. Então, é importante esses detalhes aí. Mas parabéns pela pegada, pela apresentação, muito bacana. Viu? Show de bola. Obrigado, viu? valeu, Anderson, eu que agradeço. Precisa postar esse slide lá no. Sim, eu falei. Demorou, vou postar agora. Valeu, obrigado. Tchau. Tá, nada.
Agora é da Amanda. Vou abrir lá, tá, Amanda? Isso. Ai, tá bom. Ó, Amanda, me convida para participar do seu também, tá? Se você quiser me fazer umas Não, perguntinhas. pode sair todo mundo, deixa só eu e o Anderson. Credo. Eu sou egoísta. Ah, mas eu gosto de plateia, então podem ficar. Ah, você é todo solto, né, Anderson? Sem comentários, né? Eu sou travado demais, menino. É nada. Queria eu ser travada assim. Achei, vou abrir aqui. Ó, tô gostando do slide aqui, viu? Gostou? Eu sou assim. Aprendi a fazer slide na faculdade, na verdade, né? Faltam alguns ajustes, mas com o tempo eu vou me aprimorando cada vez mais. Nós, na verdade, né? Isso, a vida é um aprendizado sempre. Deixa eu só salvar aqui, Amanda, porque senão ele aparece aqui na aba da internet aqui, ele abre aqui, deixa eu salvar, que aí eu vou abrir dentro da pasta. É o que, Anderson? É que eu levantei para colocar minha cachorra ali para dentro. Eu estou salvando dentro da pasta, porque aí ele vai abrir como PDF mesmo aqui, a gente tem o domínio. Se eu abrir... Mas para você foi como PDF, né? Foi. Só que quando eu abro, Tá. clico nele, ele abre na aba da internet, entendeu? Ah, beleza. Agora já tá legal, vou só compartilhar a tela, Tá bom. tá? Quem que tá aí do seu grupo? Todo mundo? Não sei. Camila tá aí? Ícaro está aí? Estou. Tati tá aí? Sim. Aqui. Conseguem me estou? escutar? Sim. Camila. Camila, Ícaro, Vi E a Tati? e a Tati. Professor, você já está compartilhando a tela? Vou compartilhar. Ainda não. Espera aí. Ah, tá. Só para mim saber, porque para mim não está aparecendo nada. Para mim também não. Estão vendo? Sim, pode começar? Sim. Deixa eu só colocar aqui, tela cheia. Então, gente, lembrando, tá? Aproveitando que vocês estão aí, tinha gente que não estava aqui, eu fechei a minha câmera porque a apresentação é de vocês, tá? Então, é uma apresentação de trabalho. Câmera é importante numa apresentação de trabalho, viu, gente? Aprendam isso de maneira remota, tá? Vamos embora. Bom, boa noite. Boa Eu noite. sou a Amanda. E os integrantes do meu grupo é a Camila, o Ícaro, a Tati e Estão eu, me ouvindo, né? gente? Sim, Tati. Beleza. E pode passar, Anderson. Nós vamos falar sobre alguns métodos da logística. Bom, ô Anderson, se eu estiver falando errado, você me corrige, tá? É PIG que fala? Picking. Área de picking. PIG? É ING aí. Pamela, me corrija se eu estiver errado, Pamela. Picking. Área de picking. De pique, Isso né? mesmo. É. Picking. Então, eu vou falar sobre o método PINC. E eu tenho certeza que muitos de vocês já praticam esse método no dia a dia, mas nem eu sabia que eu praticava ele no dia a dia. Sim. Quando a gente vai no supermercado, a gente vai nas prateleiras do supermercado e pega uma mercadoria. Perfeito. Esse é fantástico. Esse é o método PIG, que significa escolher. Isso. E aí a gente vai nas prateleiras, pega as mercadorias para colocar dentro do carrinho. E o método PIG, ele é muito importante nas empresas, né? Ele precisa ser otimizado nas empresas. Então, para ele ser otimizado, são várias
São vários modelos do PIG, mas antes disso eu vou falar que quando o PIG ele realmente está dentro de uma empresa, ele melhora em 50% do tempo do operador e no deslocamento ele melhora 20%. Não sei se eu estou certa. Perfeito, perfeito. Então, ele tem uma complexidade. Se você tem um número de pedidos muito grande, a operação fica muito fracionada. Então, aí ela aumenta a complexidade. Aí, por isso que tem os modelos de PIGs, que podem ser aderidos dentro... Picking, que pode ser aderido dentro das empresas. Um deles é o discreto, que é quando o operador ele faz um pedido por vez. Aí ele coleta linha por linha dentro da empresa. Por exemplo, quando você está no supermercado, você está com uma lista de compras, passando de prateleira em prateleira, você vai pegando item por item, certo? Certo. Então, o detalhe da separação ela fica muito melhor, porque você pega item por item. Então, mas a produtividade ela fica baixa, porque você demora mais nesse processo. Mas ele garante a assertividade, né, no caso da separação. E nós temos o de zona, que nesse tipo de PIG é armazenagem separado por zona. Um exemplo, eu vou no supermercado com a minha família. Então, eu falo, Maria, você vai no setor de hortifruti. João, você vai no setor de frios. Isso me ajuda a ter uma produtividade maior na separação dos itens, porque cada um está no seu setor, vai separar e depois vai juntar tudo num carrinho só. Né? Então, por exemplo, a produtividade ela fica muito maior, porque a separação ela é por zona, por setor. Eu estou errada, Anderson? Não, perfeito. O exemplo fantástico, isso aí mesmo. E aí nós temos também o de lote, que é onde cada operador em grupo ele faz o pedido e a coleta só de um pedido. Então, ele fica no local de estocagem, né? E ali ele aproveita e vê todos os pedidos que ele tem que separar em uma única vez. E isso aumenta na produtividade da separação da mercadoria. Então, por exemplo, ele está ali, ele faz a separação por lote para poder fazer a separação e enviar, né, para o cliente. E tem o por onda, que ele é a organização que ela se concentra em pedidos em determinados horários. Muito utilizado no e-commerce, muito utilizado no e-commerce. Às vezes um produto que você chega e pede, no Mercado chega Livre. Né? Chega no rápido. Mercado Livre, na Shopee. Isso. Eu acho que eles usam muito esse método de onda. Porque eles concentram aqueles itens que vai sendo liberado em ondas de separação em determinados horários, né? Você não vê, não? Olha lá, se você pedir agora, vai chegar tal dia, tal hora, né? Do dia da semana. Então, trabalha nesse conceito. Bacana. E esse é o método de ondas, né? E aí, aqui eu termino. Empresas que trabalham com esses turnos, por exemplo, utilizam esse método aí, né? Nesse sentido. Qual? Empresas que trabalham com 3 turnos, né? Então, a pessoa pega de manhã... empresas 24 horas. Eu trabalho, por exemplo, a Shopee, a Amazon, que trabalha 24 horas, trabalha muito com isso. Eu acho que para produtividade ficar maior e não acumular tudo num horário só. Isso. Então, eles começam a separação, vamos supor, na madrugada, de dia, à tarde. Então, essa é a separação em ondas, né? Foi o que eu entendi. Isso mesmo. Tá. Aí pode passar. Aí, quais são as desvantagens, né? Pode haver um carregamento errado, a perda de tempo na separação de pedidos, desperdício de perda de produtos, aumento de custos, as devoluções, atrasos na entrega e o retrabalho em determinadas funções, né? Isso, lembrando que por ser uma questão manual também, né? Nesse momento aí. Sim, tá? Sim. Porque é humano separando, né? Então, pode haver o erro. Pode passar. Aí eu já falei, né? Já falei tudo. Você tinha que ter falado para eu passar, não sei da apresentação, ué.
Isso aqui era legal para a gente verificar, né, e tal, né, o pique por onda, pique por lote. Eu errei nessa, mas já foi. Beleza, bacana lá. Pique indiscreto, pique por zona, né? Uhum. As vantagens. É a diminuição de erros e retrabalhos, né? Porque se você faz tudo certinho, Isso. Mesmo falar, né, o trabalho humano, que pode haver o erros, pode haver o retrabalho, mas evita, né? Evita os erros. Tem mais agilidade na finalização das tarefas, integração entre as áreas e a redução de custos, porque se você erra menos, você tem a redução de custos. Então, você tem cada modelo tem que ser aplicado em determinadas empresas. E quando é assim, tem que ver qual que vai ser o melhor para cada Esse é o papel empresa, da logística, né? Redução de custos. Exato. Integração entre áreas é muito importante. Aí entra no just in time, tá, gente? Que é legal. Porque, por exemplo, a Amazon, o melhor é qual? Eu acho, na minha opinião, é o de onda, né? Que são em determinados horários. Então, ele vai ter menos custos, menos retrabalho e assim por diante. Pode passar. Aí a Tati vai falar sobre o efeito chicote. Olá, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bem, professor. Na medida do possível, tá dando tudo certo. Bom, que bom. Então, gente, vou falar com vocês hoje um pouquinho sobre o efeito chicote. E interessante, né, essas explicações, esse trabalho, porque a gente tem se deparado com situações e com coisas que a gente já vivia, né, no dia a dia da gente. Muitas das vezes a gente desconhecia por causa dos termos técnicos, né? Sim. Muita coisa, inclusive, eu falei, gente, que bacana, achei interessante, porque esse efeito chicote, eu já fui promotora de vendas em supermercado, então, assim, caiu como uma luva. Eu falei, gente, ó, você vê o tanto que eu trabalhei com isso, e hoje que eu tô sabendo que, né, o termo técnico, o termo correto é o efeito chicote. Então, eu vou falar, assim, um pouco dele, no modo Tatiane. Isso. E aí, se eu tiver errado, professor, você me corrige, por favor, e vamos lá. Eu até coloquei um conceitozinho ali, não precisa de ler, não, isso aí fica disponível para vocês depois, quem tiver o interesse de ler aí, mas eu vou falar basicamente aquilo ali mesmo. Uhum. Então, o efeito chicote, ele é o seguinte, ele nada mais é do que assim, é um acompanhamento do comportamento do cliente. Todo cliente ele tem um comportamento de vendas, né? Então, o que acontece? Se o cliente ele compra para mais ou ele compra para menos, essas informações elas precisam chegar dentre todos os envolvidos, desde a indústria, né, da empresa, quanto o CD, que é o centro de distribuição, quanto o varejista, que é o supermercado, até na gente. Então, o que acontece? É preciso ter uma comunicação ali entre as partes envolvidas para evitar, por exemplo, esse efeito chicote. Então, o que o efeito chicote é? Vamos supor que um determinado produto ele esteja vendendo muito ou vendendo pouco. E a indústria não tem esse feedback do lojista, não tem esse feedback do CD, então a indústria continua fabricando. Vamos supor que o produto esteja vendendo a menos e o lojista não passa essa informação para a empresa. Então a empresa continua produzindo em massa, porque ela não recebe a informação de que o produto está vendendo pouco. E o contrário também acontece. Quando o produto está vendendo demais, e a informação não é passada, não chega lá na empresa, a empresa produz aquele tanto ali, aquele pouco, e aí o que acontece? Falta produto, então quando o produto está vendendo demais, a informação não é repassada, falta produto, né, na prateleira, e quando está vendendo de menos, o contrário também acontece. Então, esse aí é o efeito chicote, entendeu? O que acontece? As formas de prevenir com que isso aconteça é ter um alinhamento, né, de informações. Né? Hoje em dia tem plataformas tecnológicas, tem muita forma, tem muita ferramenta de ter. As empresas precisam alinhar, eu acho que, inclusive, é o grande desafio aí dos lojistas, esse alinhamento de informações para evitar esse tipo de situação. Aí entra aquilo que a Pamela falou, o SR, Eficiente Consumer Response, então vai facilitar isso, os fornecedores junto com as empresas, né?
para que isso Isso. possa analisar, né? Sim. Então, vamos supor, um produto ali tem... Todo produto, gente, que vocês veem no supermercado, ele tem um giro. Então, por exemplo, às vezes eu chego lá no supermercado, hoje em dia acabou isso, gente. Assim, acabou esse negócio de estoque grande, sabe? Então, com a plataforma tecnológica, dá para saber, e essa forma, sabe? Essa parceria que as empresas precisam ter, que é o que eu falo, que hoje em dia eu acho que é o maior desafio, né, do gestor de logística, é esse, em alinhar essas informações para quê? Vamos supor, eu tenho um hidratante, ele tem um giro. Então, assim, de acordo com a compra do consumidor, eu consigo saber, esse hidratante vende 5 por dia. Então, como é que fala? O giro dele é 5 unidades por dia. A partir do 5º produto que é vendido, dispara uma caixa. Então, aí, essas informações, eles conseguem compartilhar entre eles em tempo real. Perfeito. Então, não fica aquele negócio, sabe, de que, eu tenho que esperar fazer o pedido. Então, aí, o lojista, ele não precisa de ficar com o estoque cheio, pedir em quantidade, pedir em massa, e nem precisa também de não ter o produto, deixar ter a ruptura, que nada mais é que a falta do produto na gôndola. Então, eles compartilhando todas essas informações, eles evitam esse tipo de problema. Ô, Anderson, só passa para o próximo slide, fazendo um favor. Sim. Passou. Tá. E aí, o que acontece? O que acontece muitas das vezes que afeta, tá? Esse efeito chicote. A variação de preço, por exemplo. A variação de preço, imagina, você vai lá no supermercado, você chega lá, tá tendo uma promoção de pasta de dente. Aí, ao invés de você comprar uma, que é o seu uso habitual, você tem costume de ir lá e comprar 1, 2 pastas de dente, por causa da promoção, você vai lá e compra uma caixa. Ou seja, isso vai impactar no seu hábito de venda. Por quê? Porque mês que vem você não vai comprar, porque você comprou uma caixa na promoção. Então, assim, sabe, eles têm que estar, as pessoas envolvidas ali, elas têm que ter, né, essa visão, né, do que eles estão fazendo ali, Na verdade, o acompanhamento, a análise, né? Isso, a análise, o acompanhamento disso, porque isso impacta muito, né? Então, ele faz uma promoção ali, beleza, vai fazer uma promoção, vai vender a mais? Vai, mas isso vai impactar no hábito de compra do consumidor. Né? Ele vai levar 5 dessa vez porque está na promoção, mas que vem ele não vai levar. Então, eu tenho que contar com isso e ter esse controle, esse acompanhamento, né? A mesma coisa acontece quanto a disponibilidade de produtos. Às vezes, por medo ou por falta de uma matéria-prima, o lojista vai lá e pede maior quantidade. Né? E aí ele tem que tomar muito cuidado com isso aí, porque aí ele pede uma quantidade maior, né? E com medo daquilo ali faltar, e às vezes não falta. Então, assim, tem que ter um controle, uma análise, né, de toda essa situação aí. Perfeito. Pode passar o próximo? Acho que tem mais alguma coisa. Desculpa. Já passei. Só um minutinho aí, Anderson. Então, aí aqui as consequências, né, do estoque, de imprevisibilidade. O seguinte, aí as consequências é um estoque lotado de produto, o produto perde, vence, né? Ele é obrigado a montar aquelas promoções, fazer aquela situação, abaixar o preço, né? E aí acaba impactando lá no lucro dele, né? Então, gera aí também um desgaste, né, no relacionamento, porque ele deixa de comprar, comprou em excesso demais, precisa resolver aquilo ali de uma maneira e aí vai desgastando, né, entre eles no relacionamento nessa situação, porque faz uma má gestão aí de compra. Perfeito. Então, vê se tem. Acho que tem mais algum outro. Deixa eu ver. Passa para o próximo. Passei.
Ah, tá. Agora aqui, como prevenir, né, e solucionar essa situação? Como prevenir, gente, é isso aí, é alinhar as estratégias, sabe? Você ter, o coordenador, a equipe está ali envolvida em analisar, em avaliar e alinhar isso aí. Por exemplo, o que acontece muito, tem um estoque virtual, é uma informação falsa que é gerada no sistema. Por exemplo, no sistema está mostrando para mim que tem 5 unidades daquele produto, mas quando eu chego lá na área de venda mesmo, tem 3. nada. Ou não tem nada, então aquilo ali é um estoque virtual. Então, eles têm que estar atentos a isso, alinhar essas informações, é onde que muitas empresas fazem o famoso balanço, né? Que é para contar, ver se aquela informação ali é correta, se está tudo certo, né? Se não tem ninguém roubando. Isso tudo, entendeu? Então, e estabelecer uma relação de confiança, né, com o fornecedor sobre as informações repassadas, né, sobre esqueci aqui, sumiu a palavra, sobre Ele tem um relacionamento. Sobre os pedidos que tem. Sobre o pedido, sobre esse negócio, porque igual eu falei, fugiu a palavra aqui, gente, deu um branco, mas é igual eu falei, o produto, ele pode aumentar o giro, isso acontece, tem que observar, né, essa... Não, hoje tá ruim, tá fugindo as palavras tudo, mas enfim, na verdade, tem que observar esse comportamento de compra, né, do consumidor, porque pode aumentar a demanda pelo produto, e aí automaticamente, igual eu falei anteriormente, um produto ele vende 5, de repente ele começa a vender mais, e aí vai observando isso. Oi. A questão é o seguinte, é analisar o que é real e do que eles imaginam que é. Então, sempre vai ser essa realidade. É o que é real. Então, você deu o exemplo da pasta de dente. Uma pessoa foi lá e comprou uma caixa. Então, ele pode projetar isso para o próximo mês? Ele tem que lembrar que ele fez uma promoção, ele tem que lembrar que esses fatores não ocasionam. Então, ele tem que estar lembrando disso. Não vai dar um efeito chicote, ele vai pedir a mesma quantidade. O produto não vai estar em promoção e não vai ter a saída que ele espera. Então, isso é o que ele imagina. E o que é real? Né? Ele tem que analisar, isso. Isso é o efeito chicote. Sim. Às vezes eles compram, sabe? Eles falam assim, nós vamos fazer uma promoção, vamos montar uma ponta de gôndola. Aí vai lá, vou precisar de quantas caixas desse produto para montar aquela ponta. Aí vai lá, pede, por exemplo, 50 caixas daquele produto. Então, ele tem que ter ali um controle daquilo ali, de como que ele vai fazer naquele período de promoção. O produto vai para o encarte essa quinzena. Então, o produto vai estar ali, nós precisamos de atender essa demanda. Então, vende nem a metade. E não vende nem a metade. Exato. Efeito chicote, ou seja, produto parado, encalhado. Sim, né? É isso aí. O efeito chicote, gente, é porque é essa questão mesmo, né? É tipo ondas, né? E aí acontece. Então, um exemplo que nós temos aí bem claro é a pandemia. Né? Quantas pessoas fizeram estratégia antes ou mesmo durante a pandemia, sobre determinado produto, e eles tiveram produtos parados, ou você chegou no supermercado, não tinha o seu produto, aquilo que você compra habitualmente. Isso. Por essas questões, por falta de planejamento, uma realidade que está acontecendo no mercado, né? Então, causou esse efeito chicote aí. Então, um bom relacionamento com o seu fornecedor é muito importante nessa hora aí, para ele suprir as suas necessidades, tá? E essa parceria aí, né, Anderson, que a gente fala aí, essa relação, estabelecer uma relação de confiança com o fornecedor, é mais ou menos isso aí, né? O fornecedor viu lá que disparou, eles terem, né, que agora tem condições, né, com essas plataformas tecnológicas, eles podem automatizar esse processo, né? Então é automático, você entra no sistema, peraí, deixa eu ver quanto que tem lá. As pessoas, eles conseguem ver o tanto que está vendendo, o tanto que tem no centro de distribuição, e aí assim eles conseguem se programar lá na indústria para não fazer a mais, não fazer a menos, não deixar faltar na loja e nem ter em excesso. E, por exemplo, o dólar subiu, mexeu no preço, mexeu no bolso. Isso. Então, vai ser difícil vender produtos, né? Então, assim, se você estava aí... Vou dar o exemplo da Xiaomi. Xiaomi estava um celular bem acessível aí, mas com o aumento do dólar, ficou mais complicado, né?
mas ainda está acessível, mas ficou mais complicado. Então, pegando um exemplo aqui. Né? Então, a gente tem que entender o seguinte, pessoas que trabalham com vendas com lojas online, internet, aí, né? Ela faz as vendas dela, então ela tem uma avaliação de vendas de determinados produtos que ali ela consegue, porque ela consegue trabalhar ali com as informações que estão. Mas se ela faz uma venda direta, né, e não lança lá no site, ela vai ter uma informação equivocada. E aí isso pode prejudicá-la na hora de fazer, né, ou de colocar o seu produto para vender e não vai ter aquela saída esperada, tá? Ou vai ter a saída e ela não tem o estoque necessário. Tá bom, gente? Legal, Tati. Bacana. Beleza, gente. Obrigado. Ela já até colocou isso aqui, ela já até falou disso aqui. Ah, tá, é gente? verdade. Aqui, Ela já ó, falou, tá vendo? investir em tecnologia, mapear processo. Isso, mapear os processos. Isso. É Bacana. isso aí. Gente, guardem isso. KPI, tá? Key Performance Indicator, ou seja, você vai precisar muito. Se você vai mapear processo, você precisa de KPI. Sem KPI, você não consegue mapear seus processos, ou seja, sem indicadores, eu não tenho parâmetro. Bacana? Isso. Eu preciso de parâmetro, Entendi. senão não funciona. Tá? Então, se você fala, eu vou juntar R$100 todo mês, e você não tem como mensurar, chega no final do ano, né, dos 12 meses, sem juros, sem nada, você não vai ter os R$1.200. Porque você não teve parâmetro. Passou 3 meses, então é um KPI. Meu indicador vai ser a cada 3 meses eu vou verificar. A cada bimestre eu vou verificar. Então, esses são os meus indicadores, que eu tenho que ter um parâmetro para comparar, tá bom? Ok. Boa noite, gente. Boa noite. Eu vou estar falando um pouco para vocês do Picking by Voice. Uhum. Ou também, mais conhecido também como voice picking, não sei se está certo, né? Mas traduzindo para o português, é a separação por voz. E o que é esse método? Ele é um método que permite com que os funcionários de uma determinada empresa, com auxílio de um equipamento que é acoplado na sua cintura, né? E o fone. E junto com o microfone, né? Ele possa conversar com esse aparelho. E ele passa todos os comandos que ele precisa para a separação de um pedido. A localização, né, em qual prateleira está o produto, a quantidade que ele vai ter que separar, para onde que vai o destino, todas as informações que ele vai precisar a respeito daquele pedido, né? E essas tarefas, elas são executadas através de um software. Software. É isso. Ok, software. Isso. Se chama WMS, que é um sistema de gerenciamento de armazém. Eles são decodificados e transformados em ondas sonoras, e são passados para cada colaborador. Westinghouse Manager. Isso. E esse sistema, ele é muito interessante, né? Porque faz com que o funcionário ele fica com as mãos livres, né? E com os olhos, ele não vai precisar de papel. Então, ele vai ficar com os olhos livres também. Então, vai ter uma maior produtividade, né, na empresa. Isso é um ponto interessante, porque com o aumento, né, da competitividade no mundo dos negócios, a empresa que ela tem uma maior produtividade, com certeza ela vai estar um passo à frente, né, dos seus concorrentes. Aí, se você puder passar para mim, Anderson, por um favor. Passei. Aí tem algumas das vantagens dela, né? Que é o aumento da produtividade, o menor tempo de treinamento, uma redução nos erros da separação, uma maior segurança e ergonomia para os funcionários, tem uma manutenção mínima,
um aumento da satisfação dos clientes, uma visibilidade em tempo real, um armazém sustentável e uma facilidade de implantação. Gente, o empresário que ele adquire, né, esse aparelho, ele tem um retorno do investimento de quase 95%, porque ele ganha muito, né? Tem um aumento muito grande na produtividade e tem também uma redução de erros, né? Porque o aparelho ele passa tudo o que o funcionário vai precisar. Então, a chance de ter erro é muito reduzida. E esse aparelho, ele é indicado, esse método, ele é indicado para quase todas as corporações, mas as principais que ele é indicado é que possuem uma baixa precisão de pedidos e as empresas que têm uma rotatividade de funcionário muito grande, né? Então, essas principais empresas aí, ela é mais indicada. E é isso. Se você puder passar. Aí, esse aí é outro método, né? Que eu joguei no Google Tradutor. Vocês vão falar do Pick by Light? Oi? Vamos falar do Pick by Light? Não tinha isso, não? Ah, tá. Tem sim, professor. Aí você pula 3 slides. Não, pode continuar. Depois a gente volta. Porque, no caso, era interessante a gente entender. Porque a gente já entendeu o método picking, né? Por zona e tal. Fica mesmo. Aí depois falei o Pick by Light, que é questão de luzes, né? E o Ícaro vai explicar aí. Né? E depois falava do Pick by Voice, que é legal entender por que a questão as mãos livres, nessa questão toda, né? Nesse sentido. Mas bacana. Não, pode continuar, pode falar. Não, pode falar o método kit, pode falar. Se você que sabe, professor, se você quiser, é só pular 2 slides, que aí o Ícaro fala e depois volta. Tá, então vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Começar falando do Pick by Light aí, né, que você falou, que é a questão das luzes. Sim. É um método que é utilizado para auxiliar os operadores na hora da separação e montagem dos pedidos, né? E ele se trata de dispositivos que possuem um sensor e eles têm uma luz brilhante e colorida. E esses dispositivos também têm displays, que dá para ver aí na imagem que está aí. E esse número que está aparecendo no display, no caso esse 2, é o número da mercadoria que deve ser retirada dessas caixas. E esse lugar que o rapaz está com o dedo aí... A quantidade, isso, né? A quantidade do produto que ele tem que retirar em cada caixa ali. No caso dessa caixa, são 2 produtos. E ali onde o rapaz está colocando o dedo, se trata do botão de confirmação, que é onde ele confirma após ele retirar a mercadoria. E esses dispositivos, eles também têm um sensor que, caso o operador ele retire um produto a mais ou um produto a menos, o sensor aponta que houve um erro na retirada e ele só prossegue para o próximo produto caso o operador corrija esse produto a mais ou a menos que ele retirou. Por que ele faz como isso? Que ele funciona? Por quê? Isso aí. Por que ele identificou isso? Como é que ele sabe? Você fala por que o sistema... por que o sistema falou que foi um erro? Ele era para pegar 2, pegou 3. Por quê? Que o sistema ele está programado para a quantidade, né, com o display, e ele tem todas as quantidades de produto que tem dentro da caixa, por exemplo. O que parece isso aí que ele está apertando? O que ele parece? Quando você entra, o que parece isso aí que ele está apertando? Que tem um display, isso parece o quê? Parece como que eu posso dizer? Faltou a palavra agora, professor. Você entra no açougue, você entra numa padaria, lá tem o quê? Uma balança. Ele vai trabalhar com essa questão aí, né? Esqueci essa palavra. Isso. Parece com a balança. E aí, pode passar para o próximo slide, professor? Sim.
Esse aí é legal, já passei também, tá? Só acrescentar. Fala aí, Ícaro, você vai falar, vamos ver se eu vou precisar acrescentar. Vamos lá. Já passou o slide? Já está aparecendo. Pode falar, aplicabilidade. A aplicabilidade. Vou falar agora mais como que ele funciona, como que ele é aplicado dentro da empresa. Então, ele também funciona através daquele sistema WMS que a Camila havia citado. Uhum. E ele funciona da seguinte forma: o operador ele vai e bipa o código de separação da caixa que ele vai separar o próximo pedido. E aí vamos supor que, por exemplo, ele tem que coletar 3 detergentes e 4 sabonetes. Isso. Aí o sistema de WMS vai rastrear e manda um comando para o sensor, o dispositivo, e acende essa luz brilhante e colorida que eu havia falado, indicando onde está, por exemplo, o sabonete em primeiro lugar. Então o operador vai lá, onde está a luz acesa, retira os 3 sabonetes, aperta o botão de confirmação para confirmar que ele retirou, e aí o sistema, identificando que está tudo certo, que foi retirada a quantidade certa, ele vai e passa para o próximo produto. A esteira movimenta, isso, né? Isso, a esteira movimenta, retira os produtos e vai para o próximo item da caixa, né? Perfeito. Aí, deixa eu só acrescentar aqui. Pode falar. Só acrescentando aqui, tá, gente? Aqui pode utilizar também o método por zona, que é aquele que a Amanda falou. Por quê? Imagine um corredor imenso, o cara vai ter que andar todo o corredor, né, nesse sentido. E a agilidade vai se tornar menor, porque ele vai ficar cansado no final do dia, né? Então, a questão é que eu posso delimitar por zona, e aonde que tiver a luz acesa e aquele colaborador tiver naquela zona, ele vai tirar daquilo que é o dele ali, dentro daquela zona. E aí anda e vai andando. Se tiver 5 caixas naquela zona ali e acender as 5 luzes, ele vai tirar. Se for só uma, só de uma. E vai andando, tá? Então, pode utilizar essa aplicabilidade. Lá na Tambasas, utiliza-se bastante. Oi. Quem ia falar? E aí, no ele caso, tendo retirado... fica mais produtivo, Anderson? Muito mais, né? Entendi. Então, que no caso é o por zona, né? Fica muito mais produtivo, mais rápido e pronto, já despacha. Isso. Tá? E aí o que acontece, né? Se vocês, não sei se alguém aí na pesquisa, tem vídeo da Natura mostrando quem é consultora da Natura. O que acontece? Eu faço, é a mesma coisa, tá, gente? Ela tem um período que vai mandar para a Natura fazer a separação dos pedidos. Não é assim que funciona? Avon, Mary Kay, Natura, não é assim que funciona? Ó, gente, eu estou mandando lá para tal dia. Então, se quem quiser fazer o pedido, faça até hoje. Não é mais ou menos isso? Quem compra aí já comprou de consultoras aí? Alguém já comprou o produto? É isso mesmo. É isso mesmo, né? Então, beleza. O que vai acontecer? Chegou aquele monte de pedido, tá certo? O que vai acontecer? Vai para a área de picking, vai ter pessoas fazendo a separação. A área de picking também pode ser chamada de área de pega. Aquilo que a Amanda falou, né? Que você chega no supermercado, você pegou e colocou na cesta, né? Então, o que vai acontecendo? É essa mesma sequência, vai caindo os produtos e como ele já é automatizado, as pessoas que estão lá embaixo só vão pegar a caixa, na hora que terminou, vai pegar a caixa e levar para o local que vai ser lacrado. Ou vai ser manual dessa maneira que o Ícaro está mostrando aqui. Beleza, gente? Vamos lá, Ícaro. Esse método por si só já é um método que aumenta muito a produtividade, só da pessoa não ter que ficar procurando onde que está qual produto, para identificar, já aumenta muito a produtividade. E fazendo dessa forma que você falou, então, é que aumenta mais ainda. Sim. Mas seguindo, tá falando, né, questão do sabonete e do detergente. Ele foi lá, retirou o sabonete, apertou o botão de confirmação que retirou o sabonete, veio a esteira, colocou dentro da caixa os sabonetes, aí confirmado que ele retirou a quantidade correta, o sistema ele vai mandar mais um comando para acender a próxima luz, que é a luz de onde está o detergente, que no caso é o segundo produto que ele tem que retirar. Aí ele faz o mesmo processo, vai até onde está o detergente, retira a quantidade exata de detergentes, vai, aperta o botão de confirmação, vai vir a esteira, vai carregar a caixa, e aí o pedido está separado, vai passar adiante, vai passar para a expedição, finalizado o processo. Perfeito. Então, é importante também salientar que esse dispositivo ele pode ser adaptado até para outras funções. Existem botões personalizados que
podem colocar, botões secundários, no caso, para, por exemplo, o dispositivo alertar que está acabando a mercadoria que está dentro dessa caixa, essa caixa está esvaziando, para encher a caixa. Então, ele tem também outras funções que podem ser utilizadas através desse dispositivo. Ele é bem útil, assim, pode ser personalizado de diversas maneiras. Isso, utiliza a mentalidade Kanban. Ele vai sinalizar. Ó, tem X, tá, ó, chegando, momento crítico. Lead time, ou seja, tempo de ressuprimento. Beleza. Isso. Pode passar? Pode passar. Tá na estrutura. Foi isso que você falou? Falando da estrutura, o que e também o que é necessário, o que utiliza para que esse método não funcione. Basicamente, os 3 componentes fundamentais assim para esse método, primeiramente é o computador, claro, né, de controle com interface para o sistema funcionar. O controlador de linha também, que aí varia do tamanho da instalação e tudo mais. E um PicFace é esse display que apareceu naquela primeira foto, que tem uma lâmpada de sinalização, que é onde acende a luz, que é o local do armazenamento dos produtos. Então, essa é a estrutura necessária para fazer esse método funcionar. E as vantagens desse método são bem claras. Uma das grandes vantagens também que eu acredito é a facilidade de uso, que é algo bem simples, assim, com uma breve explicação, assim, a pessoa pega bem rápido, não é algo muito complicado, porque tem muita pessoa que é meio relutante com isso, né, nessa questão da tecnologia, meio complicado, mexer com computador, essas coisas, mas nesse caso aí é algo bem simples até, algo bem fácil de pegar, então para o operador acaba facilitando bastante, e como eu já havia falado, aumenta muito a produtividade, também dispensa um pouco mais de trabalho do operador, né? Não precisa mais ficar procurando onde estão os produtos e tudo mais. Então é algo bem útil assim, para as empresas e que é bem recomendado para todas as empresas assim, que tem um estoque, que necessita de retirar produtos de estoque e tudo mais. É um método que é viável assim, para todas as empresas nessa questão, assim, eu acredito. E também até que na questão de redução de custos também ele é muito útil, porque o famoso tempo é dinheiro, né? Então, acaba que ele também ajuda muito na redução de custos da própria empresa no final de tudo. Então, basicamente, esse é o Picking by Light. Beleza, vamos lá que vocês já passaram aí do tempo, hein? Método Kit, vamos lá. Então, o método Kit, eu vou resumir assim bastante. Ele é uma ferramenta que aumenta a produtividade através da redução dos custos e do desperdício. Basicamente, é um kit que é separado e é mandado para o setor de montagem para eles finalizarem o produto. Se você puder passar, professor, que ali vai ter um exemplo, uma imagem do carro. É tipo o Just Sequence. Oi? É tipo o Just Sequence também. Ele vai estar dentro disso que foi falado, dentro do GIS. Pode falar. Eles vão pegar todas as peças que precisam para montar um carro. Então, vai ter uma equipe que vai separar essas peças e vão mandar para o pessoal da montagem, que tudo que tiver dentro daquela, vamos supor, caixa, eles vão ter que usar para montar o carro. E essa é uma estratégia para agilizar o processo de montagem do produto. Posso dar outro exemplo? Ele pode, claro. Tampa de caneta. A caneta. Você pega uma caneta, coloca lá a carga, coloca o fundinho dela, coloca a tampa, né? E a carcaça dela, manda para a linha de produção. É um kit, beleza? Eles vão produzir. Sim, quando eu pesquisei, apareceu esse exemplo para mim também, professor. E quando a empresa ela opta por esse método, o objetivo dela é crescer frente à concorrência e promover para os seus clientes uma maior qualidade e agilidade na entrega do produto. Se você puder passar, professor? Vai ter algumas das suas vantagens, que é a otimização do tempo de trabalho e redução dos movimentos, cadeia de suprimentos mais fluida, diminuição dos erros, maior produtividade e maior uso do espaço, né? Esse kit ele pode ser
tanto montado dentro da empresa, né, que eles vão separar um local, né, que vão deixar uma equipe só para fazer essa separação, e ele pode ser terceirizado também. Eles podem contratar uma empresa que vai separar e entregar esse kit, e eles só vão estar montando o produto e tá vendendo, né? Perfeito, isso E mesmo. isso, professor. Certinho. SOP? Para finalizar com chave de ouro, né, vamos falar sobre o SOP. Essa sigla significa, vou até me arriscar no inglês aqui, Sales and Operation Planning. Isso. Que traduzindo, significa venda e operação de produção. O que é o SOP? Ele é uma espécie de departamento dentro das indústrias que tem como função controlar os demais departamentos, principalmente a área de vendas e a área de produção. Então, é uma área que diverge bastante, assim. Então, o SOP, ele analisa dados, ele faz reuniões, tudo para traçar uma meta, traçar um objetivo, traçar instruções para essas áreas de como elas devem trabalhar sem nenhuma prejudicar a outra, assim. Tudo em prol da empresa, sem que nenhuma área acabe passando por cima da outra. Então, ele é meio que um intermediador, assim. Ele acha um meio termo entre as áreas, baseado também no foco da empresa, no objetivo da empresa, e ele tem também como principal objetivo, assim, auxiliar na logística e no planejamento de demanda. E a gente está vendo na imagem do slide as etapas do SOP, que é a coleta de dados, depois vem seguido do planejamento da demanda, depois o planejamento da operação, que envolve as duas áreas, né? Análise dos cenários possíveis e a reunião executiva. Essa reunião executiva é onde eles traçam os objetivos, traçam como deve ser feito, cada área deve agir dentro da empresa, né? Para que cada uma não seja prejudicada, mas que defendam e trabalhem em prol dos objetivos da empresa. Por exemplo, vai evitar o efeito chicote. Isso, exatamente. Até falando dessa questão aí, falando da aplicabilidade, por exemplo, eu falei da área da produção e a área de vendas. Elas são áreas que divergem bastante, porque as duas áreas elas trabalham em prol da mesma empresa, só que cada área tem seus próprios interesses. Então, o vendedor, ele quer vender. O que interessa para o vendedor, por exemplo, na questão do estoque? O vendedor, ele quer o estoque cheio. Quanto maior o estoque para ele, melhor, porque mais certeza de que ele vai ter o produto para vender, de que ele não vai ter que esperar o fornecedor encaminhar o produto. Então, para o vendedor é interessante ter o estoque cheio. Já para o pessoal da produção, não é tão interessante ter um estoque cheio, porque quanto mais tiver coisa no estoque assim, mais perigoso de acontecer algum acidente. Tem produto que não pode ficar muito tempo parado, que acaba afetando a durabilidade do produto, ou pode até estragar o produto se ficar muito tempo parado. Outra coisa também, às vezes você vende muito, mas sua capacidade produtiva não aguenta, você não consegue produzir o tanto que está vendendo, né? Isso também traz uma realidade. E aí eu tenho que terceirizar minha mão de obra para que eu possa atender essa demanda. Então tem que analisar, o SOP entra nessa situação também. Tem até aquele papo, o pessoal da produção, eles têm mais interesse em produzir só o que vai vender, porque também acontece isso que você falou, mas também acontece muito de, às vezes, o estoque ficar sobrecarregado, ficar produto muito tempo parado, que acaba que até sai da validade, às vezes. Não está vendendo. Tem os dois lados. Isso. Tem a parte que não está vendendo e também quando está vendendo, que aí, de toda forma, é meio desequilibrado, assim, para a galera da produção, né? Mas para o pessoal das vendas, o que importa é estar vendendo. Então, cada um tende para um lado, assim, por mais que eles trabalhem na mesma empresa. E é para isso que serve o SOP, é para ser o intermediador, é para ouvir os dois lados e analisar os dados e ver o que poderia ficar melhor para cada um sem que prejudicasse o outro, sem que as vendas ficassem boas, mas prejudicasse o pessoal da produção com muita demanda e sem que prejudique o pessoal das vendas, não consiga vender porque nessa questão que o Anderson falou, tem que terceirizar às vezes porque não consegue produzir no tamanho da demanda que a empresa tem, né? Então, o SOP serve para isso, para equilibrar os setores da empresa, para conseguir funcionar de forma perfeita para todos os setores e também em prol do objetivo que a empresa tem. E eu falei na questão das indústrias do SOP, na questão de grandes varejos, assim, tem um departamento que é muito similar ao SOP, só que na questão dos grandes varejos, esse departamento chama planejamento comercial. Isso. Mas ele é muito similar
ao que o SOP faz. Só que é importante diferenciar que o SOP é mais dentro das indústrias. Dentro de grandes varejos, é o planejamento comercial. Perfeito. E, basicamente, esse é o nosso trabalho, esse é o SOP. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para entender bem aí sobre os temas que a gente falou. E é isso. Beleza, tá? Foram aí 43 minutos, mas eu comecei depois a contagem, então vocês foram um pouquinho mais. O que acontece, tá, gente? Lógico que teve uma intervenção aí nessa questão. Então, vou dar as minhas dicas aqui com relação ao slide, aí eu falo aqui a mesma coisa. No final, é importante ter o agradecimento e ter as referências de agradecimento, tá? Nessa questão toda. Os slides ficaram bons demais, maravilhosos nesse sentido, tá? A única observação que eu faço é aqui no efeito chicote, tá? E talvez trabalhar uma imagem um pouco maior é mais interessante. Tem alguém que tá aí com áudio aberto aí, gente? E aí, o que acontece? O efeito chicote é a mesma coisa aqui, ó. Texto muito pequeno, tá? E não tá justificado. Dá a entender que saiu do padrão. Parece que uma pessoa que fez esse e você só copiou e colou aqui. Quem estava responsável de montar. Dá a entender, não estou falando que é, não. Ou alguém pediu para coloca desse jeito. Né? Aí sai do padrão dos outros, né? Que estavam nessa pegada aqui. Né? Então, assim, tira essa quantidade de texto, principalmente que é um texto branco, não dá para enxergar direito, principalmente aquilo que eu falei, por mais que fale, não precisam ler, a gente vai ler, né? Não tem jeito. O padrão aqui de tópicos está legal demais, tá muito bacana, tá? Então, assim, parabéns aí nessa apresentação aí, né? Nesse sentido aí, tá? Legal. Falaram muito bem também, muito bom mesmo. Qual que é o próximo? Ô Anderson, o próximo grupo vai poder apresentar semana que vem? Mas vamos terminar isso hoje, gente. Estamos aí mesmo, vamos lá. Tem outro grupo? Eu achei que era só o nosso. Porque eu acho que o outro grupo não está aqui, não. Quem que é o outro grupo? Os outros alunos, Amanda. Beleza. Outros alunos. Semana que vem é prova, tá, gente? Então é importante que vocês... verdade. Que vocês coloquem aí, tá? No grupo de WhatsApp, esse conteúdo, tá? A aula tá gravada, isso é um conteúdo de aula, né? Que vocês trouxeram aqui. Eu quero falar aqui sobre o WMS, gente, ele é muito importante nessa questão, tá? Porque o WMS, ele é utilizado nos armazéns, porque no armazém eu tenho um endereçamento, igual CEP, né? Então, lá no armazém eu tenho uma rua, tá certo? Dentro dessa rua eu tenho um prédio, dentro desse prédio eu tenho andares. Então, quando ele fala lá, vai buscar um produto em determinado local, né, ele vai dar um endereçamento da rua A, B, C, ou vai depender de cada, né, vai estar no prédio tal, no andar tal. Ele vai lá e pega o produto, tá? Então, ele vai sair lá com a empilhadeira, ou algo, imaginando um armazém enorme. O Pick by Light, o Pick by Voice no armazém pequeno é top, é fantástico. Eles trabalham, por exemplo, a Tambasa tem um armazém grande, tá? Mas o Pick by Light, o Pick by Voice é usado numa parte menor ali dentro desse armazém, tá? E aí, quando eu vou pegar, por exemplo, se você vende produtos, né, tipo geladeira, máquina de lavar, então não necessariamente eu tenho que ter um lado só de máquina de lavar, não necessariamente tem que ter aqui só geladeira. Não, aonde eu tirei a máquina de lavar, eu posso colocar uma geladeira, tá? Por quê? Porque isso, o WMS vai me informar onde que se encontra. Eu não tenho que ficar igual, se for um estoque pequeno, onde eu entro, né, nesse estoque pequeno, e consigo visualizar muito bem aquele ambiente, aquele local, tá? Então, num estoque menor é fácil de fazer isso. Num estoque enorme, num armazém enorme, então eu não vou conseguir fazer isso. Então, o WMS vai me ajudar nesse sentido. Isso tá claro para vocês, gente? Vocês entenderam como que o WMS é importante para quem quer trabalhar no seu estoque, para quem quer entender o seu estoque, né? Então, hoje nós temos a armazenagem virtual, hoje nós temos a armazenagem pública, por exemplo, né? Alfândega.
Armazenagem pública. Né? Produtos chegam, vão ser armazenados, até ele ser conferido. Então, está ali numa armazenagem pública, né? Chegou de navio, chegou de avião, né? Então, vão ter essa questão, né? A armazenagem privada, então, eu tenho armazenagem, né? Nesse sentido, tá? Então, ou você pode terceirizar, né? Hoje tem pessoas que armazenam produtos para outras pessoas. E eles têm aí, né, o seu centro de distribuição para que isso possa facilitar. Gente, eu espero que sim, que esse conteúdo tenha sido bacana demais para vocês e que vocês possam entender a complexidade da logística, mas entender como é importante a logística atuar em todas as áreas de uma empresa, seja ela física, seja ela virtual. Importante. Tá? Muito Bacana. importante, porque eu não sabia de nada, assim, né? Não sabia o significado do picking, por exemplo. Uhum. Para mim foi muito interessante que no dia a dia a gente pratica isso e eu não sabia. Olha que legal, né? E o exemplo que você deu foi muito bacana, né? Do supermercado, de pegar lá, então é pega, né? Picking. Então tá ligado a pega nesse sentido, é pegar, tá bom? Gente, obrigado. Obrigada, Anderson. Gente, nossa prova semana que vem, tamo junto, tá? Um forte abraço, sucesso sempre aí. Obrigado, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite.